e o sangue começou a circular, as articulações começaram a funcionar, o cérebro começou a funcionar. Aquele jovem abriu os olhos, levantou-se, ele olhou e viu Jesus, porque aquele que não tem Jesus na vida, só tem miséria, só tem praga na vida. Mas quem tem um encontro com ele, a primeira coisa que vê quando abre os olhos é a glória de Deus. Aonde Jesus está, a alegria. E todos nós que somos crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo sabemos disso. Mas aqueles que não têm Jesus na vida, que não conseguem entender Jesus um pouco mais de perto, não conseguem sentir esta paz e essa alegria. Aonde Jesus está, o mal não pode permanecer. Jesus, uma certa vez, chegou em uma província chamada Gadara, e ali havia um homem endemoniado. Ele tinha cerca de 6.000 demônios no seu corpo, impregnados. A Bíblia diz que ele andava pelos sepulcros, ele abria as covas e comia as vísceras humanas. Jesus desceu naquele dia do barco na província de Gadara, e parece que estou vendo Jesus está na beira do lago e os discípulos estão ao seu lado. O povo conhece a história do gadareno, e o gadareno aparece no horizonte. Todos temem, Jesus permanece. Eu creio que os discípulos disseram: mestre, volta para o barco, ele é perigoso, porque não havia grilhões nem correntes que pudessem segurar aquele homem. Mas Jesus permaneceu onde ele estava. Aquele homem que vivia nu, se cortando com pedras e comendo defuntos, ele partiu correndo em direção a Jesus. E quando ele se aproximou e todos achavam que Jesus ia apanhar, ele caiu aos pés dele e disse: Senhor, que temos nós contigo? Já não era o homem, mas os demônios que falavam: o que temos nós contigo? Porque tu vieste nos atormentar? Jesus disse: fora, saiam. E o homem disse: o que houve? O que aconteceu? O que está acontecendo? Não sabia de nada, porque Satanás tinha tomado posse da vida daquele homem. E quando eu me lembro dessa história, eu me lembro daqueles filmes de faroeste, em que o mocinho aparece de um lado da rua e o bandido do outro lado. Os dois vão se aproximando. O mocinho, ele sabe que vai vencer. O bandido começa a tremer nas bases, e quando eles se aproximam, o bandido está trêmulo, tremendo, mas o mocinho olha para ele e diz: esta cidade é pequena demais para nós dois, fora. Foi isso que aconteceu lá com o endemoniado gadareno. Jesus chegou na vida dele, entrou no coração, na alma daquele homem, e quando viu aquelas centenas de demônios, ele olhou e disse: este lugar, este coração, esta vida é pequena demais para nós, saiam. E eles tiveram que sair. E nunca mais a vida daquele homem foi a mesma, porque aonde Jesus está, há maravilhas, mas aonde Jesus não está, há tristeza, há casamentos que se destroem, há meninas que se prostituem, há jovens que entram na droga, e suas mães um dia choram sobre os seus cadáveres na rua, porque Jesus não está na casa dessas pessoas, porque Jesus não está na vida dessas pessoas. E eu sei que nesse exato momento, algumas pessoas podem estar dizendo: então quer dizer que eu sou religioso,
que eu faço isso, eu vou à igreja, eu faço aquilo, e Jesus não está na minha vida, só está na vida de vocês. Meu filho, não é suficiente ser religioso, não é bastante ir à igreja, não é suficiente acender vela, não é bastante rezar o terço, não é suficiente ser religioso, porque a Bíblia nos fala de uma mulher que há 18 anos ia à igreja, todos os dias ela entrava encurvada com problema, que as pessoas achavam que era ortopédico, um problema de coluna, e a Bíblia diz que era o espírito do diabo que estava sobre aquela mulher. 18 anos, irmãos, entrava encurvada e saía encurvada, mas um dia ela entrou naquela igreja, e naquele dia Jesus estava lá. A sua vida e a sua história mudou, porque não é suficiente ser religioso, não é suficiente ser supersticioso. Tem gente que anda com ferradura de cavalo, com pata de coelho. Se pata de coelho desse sorte, coelho não tinha perdido a pata. E se ferradura de cavalo desse sorte, cavalo não puxava carroça. Meu filho, só há uma solução para melhorar a sua vida, e essa solução chama-se Jesus de Nazaré. Você pode acender vela branca, preta, vermelha, amarela. Você pode matar galinha branca, preta na encruzilhada. Você pode contratar cavalo do diabo, boi, vaca. Você pode contratar pai de santo, mãe de santo, neto de santo, filho de santo. Mas só há uma resposta para a sua vida: é Jesus de Nazaré. Aonde Jesus está, a vida muda, a vida muda, a vida muda. E isso toca na minha vida, porque um dia eu estava numa empresa, estava trabalhando, e a porta do almoxarifado onde eu estava ficava de frente com a porta da rua. E eu vi que algumas pessoas começaram a correr para a porta da rua. Eu fui ver o que estava acontecendo, e eu vi uma das cenas mais terríveis da minha vida. Quando eu me aproximei, havia um caminhão do lixo. Todos estavam olhando para dentro, e quando eu olhei, havia uma criança. Talvez tivesse dias, 2, 3, 4, 5 dias de nascida. Jogaram aquela criança no pé do poste, dentro de uma sacola. O rapaz, o gari, jogou a sacola dentro do caminhão, e aquela alavanca puxou. Ele disse que ouviu a criança chorar, mas não havia mais tempo para salvá-la, porque aquela alavanca de ferro partiu aquela criança no meio. Eu, quando olhei, vi aquela criança partida ao meio, dias de nascido, e dava para ver que a carne dela pulsava ainda. Era como se ela estivesse dizendo: eu quero viver, eu quero viver. Mas sabe por que aconteceu isso? Porque Jesus não estava na vida daquela mãe que jogou aquela criança no lixo. Sabe por que teu filho está na droga? Porque Jesus não está dentro do seu lar. Sabe por que sua filha caiu na prostituição? Porque Jesus não está na sua casa. Ele não tem o primeiro lugar na sua vida. Sabe por que seu casamento está destroçado? É porque você não colocou Deus em primeiro lugar. Porque aonde Jesus está há maravilhas, mas aonde Jesus não está, só há tristezas. No momento em que Jesus saiu da casa de Lázaro,